A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Que alegria ter vocês aqui de novo no Congregador, o nosso ponto de encontro para a gente se aprofundar na Palavra de Deus. Hoje o nosso convite é para abrir a Bíblia juntos, lá em Deuteronômio, capítulo 19. Olha, pode parecer um texto antigo, de lei, mas eu garanto, ele pulsa com verdades vivas sobre o coração de Deus, verdades que falam diretamente com a gente, hoje. E já começamos com uma pergunta que no fundo todo cristão se faz, não é mesmo? Como é que a gente equilibra a justiça e a misericórdia? Parecem coisas opostas, né? Mas em Deuteronômio 19, o próprio Deus nos dá uma aula fantástica, mostrando como ele consegue harmonizar perfeitamente esses dois pilares do seu caráter. Vamos descobrir juntos como isso funciona? E a primeira coisa que Deus estabelece nesse capítulo, e isso é revelador, é um sistema de misericórdia. É isso mesmo. Antes de falar de castigo, ele fala de proteção. Ele institui as cidades de refúgio. Só isso já nos mostra muito sobre o que é prioridade para o nosso Criador. Para a gente entender, a palavra nos dá um exemplo muito prático, do dia a dia. Tenta imaginar a cena. Dois amigos, talvez vizinhos, estão lá na floresta, trabalhando juntos, cortando lenha. Não tem briga, não tem discussão entre eles. É uma cena de cooperação, de tranquilidade. E então, no meio desse trabalho, acontece o inesperado. O versículo 5 descreve com detalhes. Num dos golpes com o machado, o ferro simplesmente escapa do cabo. Uma fatalidade. Um acidente terrível, totalmente imprevisível. Um momento que muda tudo, mas que não nasceu da maldade, sabe? O resultado, claro, é trágico. O ferro atinge o companheiro e o mata. Uma vida se perdeu. Mas a Escritura faz questão, e eu quero repetir isso, de frisar o ponto central. Não havia inimizade, não havia ódio guardado. Foi um acidente, não um assassinato. E é para essa situação que Deus prepara uma saída. E essa saída, essa provisão divina, era a cidade de refúgio. Um verdadeiro santuário. Um lugar que o próprio Deus ordenou para que a pessoa que cometeu esse homicídio, sem querer, pudesse correr para lá e ficar em segurança, a salvo do vingador da vítima. Isso impedia que uma segunda tragédia, nascida da dor e da raiva do momento, acontecesse. Era a misericórdia de Deus em ação, protegendo uma vida que, aos seus olhos, não merecia morrer. Agora, a gente vira a moeda. A misericórdia de Deus nunca é uma licença para a maldade. Aquele refúgio tinha um limite muito claro, e é exatamente aqui que a justiça divina se manifesta com toda a sua força. A lei faz uma distinção fundamental, preto no branco, que a gente precisa entender. De um lado, o homicídio sem intenção, o acidente, que era digno de refúgio. Do outro, o assassinato. O texto é claríssimo nos versículos 11 a 13. Se alguém odiava seu próximo, preparava uma emboscada e o matava, essa pessoa não tinha direito nenhum ao refúgio. Pelo contrário, as autoridades da cidade deviam buscá-la e entregá-la nas mãos da justiça. Deus é misericordioso, sim, mas ele tem tolerância zero com a maldade planejada. E isso nos leva direto para o segundo grande tema do capítulo. Pensa bem, se a diferença entre acidente e intenção é tão crucial, como é que a comunidade ia saber a verdade dos fatos? Pois é, Deus estabelece aqui um pilar para qualquer sociedade justa, a necessidade de um testemunho verdadeiro e confirmado. O princípio é simples, mas de uma profundidade enorme. Ninguém podia ser condenado por um crime com base na palavra de uma única testemunha. Eram necessárias 2 ou 3. Isso era uma proteção poderosa para o inocente, contra acusações falsas, contra gente mal intencionada. Era uma garantia de que a justiça seria baseada em fatos e não em fofoca ou vingança pessoal. E se a testemunha mentisse? E a punição era severa. E aquela famosa lei do olho por olho, dente por dente? Muitas vezes a gente entende errado. Aqui, ela não é sobre uma vingança sem limites. Muito pelo contrário, era um princípio de justiça na medida certa, aplicado diretamente à testemunha falsa. A punição que ela queria para o seu irmão recairia sobre ela mesma. O objetivo, como o texto diz, era eliminar o mal do meio de vocês. Forte, né? Então, vamos trazer isso tudo para perto. O que essa lei antiga, de milhares de anos, significa para nós, a igreja, a comunidade da fé, hoje? Como é que essa sabedoria de Deuteronômio 19 pode iluminar o nosso caminho? Este capítulo, meus irmãos, revela o caráter de um Deus que não muda. A gente vê o respeito profundo que ele tem por cada vida humana.
Vemos a sua compaixão imensa pelas nossas falhas, pelos nossos acidentes, mas ao mesmo tempo vemos sua intolerância total à maldade, ao ódio, à mentira. Acima de tudo, a gente aprende que a verdade é o alicerce de qualquer comunidade justa. E no fim, a gente contempla o equilíbrio perfeito entre a justiça e a misericórdia de Deus. E assim, a palavra de Deus sempre nos deixa com essa reflexão que vai além do estudo. A pergunta que fica para nós é: como é que nós, como indivíduos e como igreja, podemos ser um refúgio para aqueles que erram sem malícia, oferecendo graça, oferecendo restauração? E ao mesmo tempo, como podemos ser um pilar de verdade, defendendo o que é justo e combatendo a falsidade no mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo? Que o Senhor nos dê sabedoria para viver esses princípios no nosso dia a dia. Amém.